Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Priscila, sou doutora pela Unicamp, professora da Rede Municipal de Ensino, pesquisadora na área de inclusão e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre adaptação de atividades e materiais de apoio na escola. Então, pessoal, muita gente me pergunta assim: ah, Priscila, você não quer fazer uma apostila, deixar para um curso, porque às vezes eu viajo, dou alguns cursos, quer fazer uma apostila com uma ideia de adaptação? Gente, perigoso, né? Eu posso mostrar algumas estratégias, mas fazer uma apostila é inviável, porque essa adaptação ela deve ser individualizada, ela deve focar nessa criança, nesse aluno seu específico, né, com as habilidades, potencialidades, as fragilidades dessa criança. Então é muito difícil, eu não estou aqui para dar uma receita de bolo, mas da gente construir junto pensar sobre estratégias para fazer uma adaptação. Então vamos lá. Quem melhor do que os pais para falar um pouquinho para a gente de como é essa criança, né? O que ela já sabe, o que ela não sabe, quais são as dificuldades dela. E aí você vai falar, não, mas eu como professor não tenho acesso aos pais. Então vamos procurar quem tem acesso. No caso, o profissional do AEE, da educação, do atendimento educacional especializado. Esse profissional, pessoal, ele faz um plano de atendimento educacional especializado. E nesse plano, que não é reforço, veja bem, não é reforço escolar. Esse plano, ele coloca ali, né, as habilidades, as fragilidades, as potencialidades, aquilo que ele, quais as estratégias que ele vai utilizar nesse atendimento, onde ele quer chegar. Então, esse profissional é o melhor para que você pergunte, veja esse plano, né? Olha, como é que eu posso contribuir aqui na minha aula de história para esse atendimento e o que eu devo saber. E aí, a gente precisa saber as habilidades pré-acadêmicas e acadêmicas desse aluno. Então, vamos supor que você vá dar aula numa sala de terceiro ano do Fundi 1, e aí você tem lá um aluno TEA. E aí você vai verificar quais são as habilidades pré-acadêmicas dele. Ele já vai no banheiro sozinho? Né? Ele ouve o sinal, ele vai para a sala, ele aceita os comandos, ele tem atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Se eu chegar para uma criança de, sei lá, 5 anos e falar, olha aqui esse livro, que legal, ela, pum, vai olhar. Olha aquela janela, ela vai olhar. Né? Em geral, as crianças TEA têm dificuldade de atenção compartilhada. Então, você tem que ver se ela desenvolveu. Ela senta, né? Ela permanece sentada. Bom, aí eu verifiquei as habilidades pré-acadêmicas e aí vamos supor, tá tudo ok. Então, quais são as habilidades acadêmicas? Ela lê? Ela está alfabetizada? Ela consegue compreender o que ela lê? Ela sabe sequência numérica? Né? Sei lá, estou imaginando de uma habilidades acadêmicas para uma criança de segundo, terceiro ano do Fundi 1. Então, eu verifico e aí sim eu vou montar a minha estratégia, né? O meu material. Então, recentemente eu criei um material de apoio sobre a Revolução Francesa, para o 8º ano. Eu tenho vários alunos TEA. E aí, o que eu sugiro para vocês? Textos curtos, com espaçamento entre linhas, simples. Não use metáforas, não use ironia, não use palavras que tenham duplo sentido ou frases com duplo sentido. Então, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu entrei na sala, eu tinha dado iluminismo na aula anterior, e aí eu entrei e falei, pessoal, vamos lá, vamos lembrar, né? O que é, então, o iluminismo? E aí um menino autista falou para mim, professor, iluminar alguma coisa, uma sala, por exemplo, que está escura e vai ser iluminada, né? E aí eu perguntando para ele até onde ele tinha entendido, porque afinal ele tinha levantado a mão, ele se propôs a participar, e aí para ele eu fiz um texto muito direcionado, né? Eu fiz um texto, olha, o iluminismo foi um conjunto de ideias elaboradas por filósofos. Quem são filósofos? O que faz um filósofo? Bem curtinho, bem objetivo.
né? Ah, mas chama iluminismo, tudo bem, mas eu não vou esperar desse adolescente que ele consiga entender rapidamente essa metáfora, né? De que iluminar é iluminar a mente a partir da razão e do conhecimento, que é um duplo sentido da palavra. Então eu tenho que criar uma estratégia para até chegar nesse lugar, mas de uma outra forma, uma forma mais objetiva, né? Que ele entenda o conceito em si, é isso que eu quero que ele entenda. O conceito do iluminismo, o que ele influenciou, ou quais foram as consequências, repercussões desse momento histórico, né? Aí, se eu elaboro uma atividade, a mesma coisa, né? Então, eu tenho algumas reflexões aqui para passar para vocês sobre estratégias. Então, primeiro, não precisa ser algo novo sempre. Você pode repetir, aprender a partir da repetição é muito importante. Então, não precisa ter sempre algo novo, né? Eu posso usar o mesmo assunto, eu posso usar uma estratégia um pouquinho diferente ali nos exercícios, mas eu estou no mesmo assunto por um tempo. Segundo ponto importante, tem que ser simples. Você não precisa colocar esse aluno num risco do erro. Por quê? Gente, uma criança que tem uma necessidade específica, né, seja, sei lá, um deficiente visual, auditivo, ou uma criança que tem algum tipo de transtorno, como TEA, provavelmente essa criança, desde muito pequena, ela teve muitas dificuldades na vida. Então, talvez ela tenha tido dificuldade em aprender a andar, em aprender a falar. Talvez ela tenha tido muita dificuldade em fazer amigos, em expressar o que ela sente. Ou seja, a vida dela possivelmente foi um conjunto de frustrações. E aí naquele ambiente escolar, que tem barulho, que tem uma luminosidade grande, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tem outras crianças, adolescentes da idade dela, talvez aquilo seja um ambiente muito hostil para ela. E aí eu ainda vou proporcionar mais frustração, ela errando. Ah, mas aí fica fácil, então é só ela acertar? Não, gente. Comece pelo acerto, para estimular esse vínculo com você, para estimular a habilidade dela, para reforçar positivamente o que ela acertou, né? E aí ela vai ter prazer em fazer atividade, porque ela acertou, né? Ela vai ter prazer em fazer para você, com você, aquela atividade. E aí, uma outra coisa importante a ser dita, quem é que aplica essa atividade? Geralmente é o profissional de apoio, né? Geralmente eu entrego para o profissional de apoio e ele aplica. E aí eu dou, junto com a atividade, uma ficha, uma folha de registro. Eu coloco nessa folha uma série de colunas, eu vou mostrar depois para vocês a minha, vocês podem fazer a de vocês, né? Essa folha de registro eu coloco a atividade, a data, e é importante saber, ele fez, ele resistiu em fazer ou ele fez rapidamente, não apresentou resistência? Essa criança, ela precisou de ajuda? Muita ou pouca ajuda, né? Ela precisou de dica gestual, verbal, visual? Que tipo de interação ela necessitou com apoio para que ela realizasse? Em quanto tempo ela realizou? Então, essa folha de registro é muito importante, porque só eu pegar a atividade não basta. Eu preciso saber o passo a passo, como ela foi evoluindo ao longo do processo de adaptação dessa atividade, ao longo da aprendizagem, do processo de aprendizagem desse conteúdo. Então, essa folha é fundamental. E aí, pessoal, eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo um apelo aqui. Apoio, não faça atividade para o seu aluno, para a criança que você acompanha. Não faça isso, você está gerando um grande problema na vida dessa criança, desse adolescente. Porque você cria esse hábito, ele não fez, eu faço, eu copio. O professor está maquiando, o professor não tem noção do que está acontecendo, a família acha que está tudo bem, e aí passa 1, 2 anos e aí a gente vai ver o estrago, né, no processo de aprendizagem.
que ocorreu na vida desse aluno ou dessa aluna. Então, não façam por ele. Não tenham vergonha de dizer, olha, ele se recusou, põe lá na folha de registro. Não é fracasso seu, profissional de apoio, não é. Não é fracasso de ninguém. Uma questão de mudança de estratégia, de observação daquele dia, o que deu certo ou por que não deu certo. Então, não faça por ele. Por favor, gente. Queria gritar, botar uma faixa em todas as escolas, sabe? Deixar isso assim no muro da escola, porque a gente vê isso acontecendo demais. E isso é prejudicial para aquele indivíduo, não é para mim, professora, né? Não é para o diretor, não é para o gestor, não é para você apoio, é para essa criança, esse adolescente, tá certo? E aí, também queria pedir aos professores que também não entendam a atividade como, eu dou uma massinha ou um desenho, ele faz um desenho. Então, todo mundo está fazendo uma atividade, ou está ouvindo lá o professor falar, e ele está desenhando. Isso não é adaptação. Isso não é inclusão. Dá uma massinha ou dá desenho. Então, também, professores, não façam isso, a não ser que seja um recurso pedagógico. O desenho que faz parte da sua atividade, ou a massinha, tá certo? Mas só para deixar ele ocupado ali enquanto você dá aula, atende outras crianças, outros adolescentes, não, tá certo? Eu espero ter contribuído. Próximo vídeo eu pretendo aqui continuar nesse assunto para que eu mostre a folha de registro, para que a gente veja trabalhos com evidência científica, porque mais uma vez eu falei isso em todos os vídeos, não é o que vem na nossa cabeça. A gente tem que procurar aquilo que foi cientificamente testado e aprovado. Então, grupos de pessoas fizeram testes, replicaram, randomizaram, experimentaram, utilizaram inúmeras teorias e métodos e chegaram àquela conclusão. Então, tem anos e anos de pesquisa. Não vou eu achar da minha cabeça que vai dar certo uma outra atividade porque, né, eu acho que é legal. Não, pessoal, procurem, busquem, pesquisem, né, principalmente as atividades e as estratégias baseadas em análise do comportamento aplicada. Principalmente não, né? Só essa já vale a pena, é a que tem mais evidência, é a que é científica de fato. Então, busquem, eu vou trazer referências aqui para vocês. Então, até breve. E segunda-feira, dia 17 de março, foi o dia da conscientização sobre o autismo profundo. Pouco conhecido, pouco estudado. Vou deixar um link aí sobre vídeos e páginas para que vocês possam estudar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho e compartilhar, porque a gente precisa cada vez mais estudar, né, e aprofundar sobre inclusão para que a gente realmente mude o processo educacional e realmente chegue, né, para um futuro aí que a gente fala, hoje temos sim uma inclusão de verdade no Brasil. Muito obrigada por assistirem. Por favor, se inscrevam. Tanta gente está visualizando os vídeos, mas não tem ali a inscrição. Então, se inscrevam, ajude a gente a compartilhar cada vez mais esse conhecimento. Curtam, né, e compartilhem o vídeo, por favor. Muito obrigada. Até breve.